dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você nos assista. Hoje nós estamos no 4º episódio do Conde Comunica e vamos trazer essa relação entre as associações e o poder público, um tema muito importante. Eu sou Monique Melo, comunicóloga e CEO da TCC Assessoria de Comunicação, que este ano completa 30 anos. Pois é, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente está super feliz, né, Monique? Assim, pelo envio das mensagens, pelo envio das perguntas, de dúvidas. Hoje, inclusive, vai ter resposta aí no Pode Isso, Doutora, para a gente falar com vocês e esclarecer todas essas dúvidas. E não esqueçam de voltar nos episódios, nos primeiros. Os papos foram incríveis, muito enriquecedores. Nós aprendemos muito e eu acho que eles vão ser muito importantes para a boa convivência no condomínio, que é o que a gente mais quer. Com certeza. E falando disso, você tem que ativar lá o sininho para poder ser avisado quando tiver episódio novo. Dá seu like, pega aquele link, uma coisa boa de se mandar em grupo de WhatsApp de condomínio. É isso aí, ó. O link do podcast Conde Comunica, que traz informação, dicas de comunicação para vocês. Isso aí não dá problema em grupo de WhatsApp de condomínio, porque não é isso que a gente não quer. E no Instagram estamos no @comunica. O YouTube é o do Bahia Notícias. Isso aí. E hoje, como o Monique já deu o spoiler, a gente vai tratar da relação imprescindível, essencial, entre poder público e a sociedade civil organizada, que no caso são as associações de condomínio. Hoje a gente traz, primeiro aqui, Neto Batista, presidente da Amo Aquários. Ame Aquários, é porque Amo é a revista. E Luciano Sandes, secretário municipal de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairro. Então, já se preparem que vai ser um papo enriquecedor e muito legal. Eu tenho muita curiosidade sobre essas prefeituras bairro. E hoje é o dia de esclarecer todas. Então, por favor, se apresentem. Muito obrigada. É uma honra receber vocês aqui. Vamos começar, então, por Neto. Neto, conta um pouquinho aí dessa sua atividade como presidente da AME Aquários. Conta um pouquinho da sua história que a gente quer conhecer. Como Aquários virou bairro. Olá, meninas. Obrigado pelo convite. Parabenizar essa iniciativa de Monique e Jamília, que é interessantíssimo. Traz essa proposta de esclarecimento, né? Como eu costumo falar, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? O papel é nosso, é da sociedade civil organizada. E eu costumo dizer bastante que é um case de sucesso. Eu me chamo Neto, Teodomiro Batista Neto. Estou presidente da AME Aquários há 6 anos, indo para o 7º ano. E costumo dizer que quem não fizer, quem não copiar esse modelo de participação da sociedade junto com o poder público, está fadado ao insucesso. Porque o nosso bairro hoje, como vocês já falaram, se tornou bairro em Salvador, é o bairro mais novo de Salvador, e está bastante organizado porque você tem essa participação nossa da sociedade civil junto com o poder público, que tem dado realmente resultados super surpreendentes, positivos. Então é isso aí, eu estou aqui para esclarecer, junto com o Santos, meu amigo, e tirar dúvidas de todo mundo. Maravilha. Bom, vamos elucidar aí essas dúvidas e essa curiosidade da gente. A gente já o que são as prefeituras e eu adorei esse nome, Articulação Comunitária, porque eu acho que na minha concepção é muito importante você realmente estar junto da população, né? A prefeitura, o serviço público, ele está para isso, né? Já diz o nome, servir o público. Ouvindo, né? Ouvindo a população dos bairros. Exato. Aí, Luciano, conta um pouquinho aí desse seu cargo atual, dessa secretaria, qual é o objetivo dela. Primeiro, agradecer pelo convite. Se apresente também, né? Pode falar um pouquinho de sua história. Seguindo o protocolo, boa tarde, bom dia ou boa noite. Né? Maravilha. Para quem estiver no horário nos assistindo, eu sou Luciano Santos, estou atualmente como secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairro. Eu já venho na prefeitura desde 2013, na gestão do ex-prefeito ACM Neto. Eu já fui secretário de infraestrutura e já fui secretário de manutenção, eu sou engenheiro de formação. E aí, de 2 anos e meio para cá, eu aceitei esse desafio de ir para a secretaria. Bom, a secretaria
ela é de articulação comunitária, como o nome já diz, é uma secretaria de escuta. Ela é uma secretaria em que a gente se aproxima do cidadão. E temos a parte prefeituras, bairros, que é aquela parte da poligonal onde cada bairro, né, está inserido. Então, a gente tem, por exemplo, uma prefeitura bairro /Pituba, que você tem uma série de bairros dentro, né, desta prefeitura bairro. Ela é comandada por um diretor, né? Cada unidade é comandada por um diretor. Dentro desta unidade, nós temos a loja, que é aquele local onde as pessoas vão ser atendidas, com diversos serviços. A exemplo de marcação de consulta, cartão SUS, dispensação de medicamentos, CAD único, temos de algumas unidades TRE, Cefaz em todas as unidades. Nós temos algumas unidades com Coelba, para que a pessoa possa lá, até troca de lâmpada, inclusive. Primeiro passo, enfim, uma série de serviços, alistamento militar, tem TJ também, enfim, nós temos uma série de serviços que estão dentro dessas unidades. São quantas? Eu ia, justamente. leu os pensamentos dele. Eu ia, agora eu me dizer isso, que a gente tem 11 unidades, né, na verdade, de Prefeitura Bairro, dessas temos 10 instaladas. Nós temos a unidade de Prefeitura Bairro do Distrito do Centro Histórico. Ela foi uma unidade criada há algo em torno de 1 ano e meio, para que a gente fizesse uma gestão daquela região onde a cidade começou. A gente entendia que ali precisaria ter uma unidade de gestão territorial, né, numa área emblemática da cidade, a área onde tudo começou, né? Então, a gente tem esse olhar. Essa unidade, inclusive, no novo PDDU, ela vai ser desmembrada da estrutura do centro, por isso que ela está com o nome de distrito, mas é uma unidade de prefeitura-bairro, porque ela está dentro da Prefeitura Bairro Centro Brotas. Tá? Ela vai ser desmembrada no novo PDDU e vai ter ali o seu local com a poligonal definida, que é o centro histórico, dela, comércio e também com sua loja, tá? Para atender o cidadão dentro desses serviços que a gente citou aqui. Então, são 11 unidades, são 11 diretorias de Prefeitura Bairro, né? Cobre a cidade inteira? Cobre os Luciano? 171 bairros da cidade. Uau, maravilha. Né? O que a gente sempre costuma colocar é que essa unidade, né, essa loja da Prefeitura Bairro, ela contempla o cidadão no seu próprio bairro, na sua própria região de trabalho, de onde mora, enfim, de trabalho. Porque antigamente você teria que se deslocar, por exemplo, para fazer um CAD único lá para o comércio, onde tem a sede da SEMPRE, que é a secretaria que abriga o serviço do CAD único. Então, ele foi descentralizado nas 10 unidades de Prefeitura Bairro, que o cidadão vai lá no seu próprio bairro. Então, você economiza transporte, enfim, economiza tempo. Comodidade. É uma comodidade, né? Além disso, a gente tem o diretor da Prefeitura Bairro. Muita gente pensa que o diretor está lá para dirigir a loja. Não. O diretor é por isso que ele é dito como um prefeito bairro. Ele é um ente municipal que está próximo ao cidadão. Esse diretor, ele tem a prerrogativa de acompanhar serviços, inclusive, da prefeitura. Exemplo, a gente tem um serviço de iluminação pública, né, que a gente precisa, uma determinada rua, a gente observou, tem lâmpadas apagadas, ou até às vezes tem roubo de fios, e isso acontece muito na cidade. Ele aponta o problema e, quando é feito o serviço, ele acompanha. Né? Geralmente também é apontado pelo cidadão. Ele vai até o cidadão, escuta, ouve, vê, verifica, faz relatório, inclusive, né, fotográfico, encaminha lá para o gabinete daqui da secretaria, a gente dispara para os órgãos que têm o serviço. Assim como capina, roçagem, que aí no caso é a Limpurbe, assim como a operação tapa-buraco, que no caso é a SEMAN, ou poda de árvore, que também é a SEMAN. Assim como o serviço relacionado à área de saúde, ele faz uma mediação para tentar conseguir um atendimento mais rápido, porque ele vai estar vendo, de certo modo, qual a gravidade de determinado problema, enfim. A gente tem essa capilaridade, né? Que essa capilaridade faz com que a gente chegue longe. A gente entre em lugares da cidade até então desconhecidas. Tem lugares que eu me surpreendo de ir. Daí, olha que eu fui secretário de manutenção, rodei muito a cidade. Né, Pode dar um exemplo? Tem, por exemplo, tinha um lugar em Paripe,
né? Que, na verdade, era próximo ali na divisa de Plataforma com Pirajá, que era uma área que tinha um riacho que alagava muito. E o prefeito do bairro de lá do subúrbio, Afonso, me levou, né? Eu nunca tinha ido lá. E olha que eu fui secretário de manutenção, eu nunca tinha ido lá para ver como se transitava este rio dentro da comunidade. E ele fazia uma interseção com a área de Manguezal, que do outro lado existia uma outra comunidade. Tinha muita queixa de alagamento, enfim, tinha a questão da represa, que às vezes liberava água, e aí enchia muito. Eu fui, caminhei isso tudo com ele. Aí conversei, na época, com a Secretaria de Manutenção, a gente conseguiu colocar lá um equipamento, esse equipamento ficou lá cerca de 15 dias e acabou o alagamento. Isso já você, como secretário das prefeituras? Eu já tinha saído da manutenção, sabia, né, por conta da lida na Secretaria de Manutenção, como era o procedimento. E aí eu fiz o contato com a Secretaria de Manutenção e a gente conseguiu resolver esse problema. E eu não conhecia aquilo, eu fiquei impressionado como as casas estavam próximas a esse riacho, a área de Manguezal. Porque se olhar a área de Manguezal, você pensa que é uma área intocável realmente, mas as pessoas, por necessidade de ocupação, vão ocupando as margens, né? E a gente pôde perceber isso. Então, assim, há muita coisa na cidade. Como a gente vinha falando nos bastidores, tem lugares de Salvador que parecem áreas rurais, né? Sim, que é o caso do Caçange, que eu mencionei, né? É uma área que fica na fronteira com Simões Filho. É uma área que basicamente é uma área rural, né? Imagine. Uma área rural. E, Neto, como a secretaria colabora com seu trabalho na AME Aquários? Eu costumo dizer que a AME Aquários, eu lá como presidente, nós somos uma verdadeira metralhadora de ofício, de pedidos. Sandes aqui sofre muito com a gente. Viu? Sandes foi secretário da Semana de Infraestrutura e é morador do bairro, e ele sabe que a gente mensalmente está sempre cobrando, solicitando. A gente faz os pedidos. O bairro Aquários é um bairro que foi planejado pelo Grupo Fator, mas faltava o devido ordenamento. E a AME Aquários foi criada para isso, para você fazer o ordenamento do bairro. É aí que vem a participação nossa com o poder público. É claro que Santos, como secretário da Semana, não sabia, ele sabia que ele mora no bairro, mas outras pessoas não sabiam, a prefeitura, por exemplo, que precisava fazer uma poda de árvore naquela localidade, né? Então, a gente usa essa parceria com o poder público para isso. Então, a gente faz o pedido da Semana, olha, precisa fazer uma poda de árvore nessa área aqui, essa parte está precisando fazer capim, na Limpurbe. Então, a gente está sempre usando. Então, o nosso objetivo no bairro foi ordenar, claro, trazer segurança. Por que você traz segurança para o bairro? O bairro é habitado, você traz a valorização patrimonial para o bairro. Hoje eu costumo dizer que o bairro Aquários, Luciano, está aqui para me confirmar isso, é um dos bairros melhores de se morar hoje, por causa disso, dessa parceria nossa com o poder público. E conta um pouquinho dessa história, como é, que era loteamento Aquários. Eu já morei lá também, na época era loteamento. Como é que se transformou em bairro e por quê? Era um loteamento Aquários, verdade, Jamile. Era parte da Pituba, só correto? Que é um bairro que você tem toda a estrutura de uma mini cidade. Hoje, antes do loteamento Aquário, você tem 42 condomínios residenciais, você tem hotel, você tem o Hospital da Bahia, você tem uma área gastronômica maravilhosa, você tem a parte cultural, você tem 2 praças, entendeu? Então, era demanda antiga. Quando você pegava um Uber, um táxi no aeroporto, qualquer localidade de Salvador, você não falava, eu quero ir para Pituba, eu quero ir para o Caminho das Árvores. Você falava Aquários. Então, era sempre já tinha uma autonomia, já tinha uma identidade. Uma identidade. Então, a gente buscou isso, a gente buscou essa identidade, é uma questão de pertencimento. Hoje, graças a Deus, com a ajuda do nosso vereador, que também é morador do bairro Palhinha, que levou isso para a votação na Câmara de Salvador, que foi aprovado, e se tornou mais um bairro de Salvador. Então, nós temos um bairro Aquários, aquarianos. E, Sandes, como é essa relação com as associações? Ela é muito boa. A gente, justamente por ter esse diretor presente, né, a gente consegue dialogar. Então, nós temos... Por exemplo, a gente tem na composição da estrutura da secretaria, mas não incorporado na estrutura organizacional, mas presente ali, os conselhos comunitários. Os conselhos comunitários são 10 conselheiros, sendo o presidente. Via de regra, esses conselheiros pertencem também a essas associações. Tá? E neste momento, é o momento que a gente está com a reunião com os conselheiros, a gente consegue dialogar também com as associações. Às vezes,
como você não tem 171 associações, né? Mas você consegue, dentro daquela estrutura, pautar uma demanda de associação, tá certo? Para a gente estar fazendo a gestão e essa articulação com os órgãos da prefeitura para o atendimento, né, da demanda. Então, essa questão da associação para a gente é importante porque ela nos coloca determinadas coisas, determinadas situações do dia a dia do bairro que a gente não está vendo, não está enxergando. E aí tem a oportunidade de dizer, pô, ótimo que você está me dizendo isso para a gente tentar resolver. Passa a ser um olho do poder público. Exatamente, passa a ser um olho do poder público. Assim como os conselheiros, né, que estão, são 10 conselhos, basicamente 100 pessoas, é um exército, né, que está também nos auxiliando nas informações, enfim, para a gente estar melhorando. As associações também complementam este papel, tá? E, além disso, a gente tem, juntamente com as associações e esses conselhos, enfim, a comunidade geral e as associações participam muito, de um programa chamado Ouvir no Nosso Bairro. Isso. Este programa Ouvir no Nosso Bairro é um programa em que as pessoas, né, fazem uma seleção de obras, a gente fornece um cardápio, praças, escadarias, alguma coisa de pavimentação, drenagem, enfim, nós temos um cardápio de serviços de intervenção física, certo? Que é ofertado. Ele vai para a votação, então as associações, juntamente com os conselhos, se articulam, escolhem, fazem a eleição da obra mais votada, que eles querem, né? E conseguem aprovar, e daí a gente começa a criar orçamento, enfim, fazer um programa para estar, durante os 4 anos da gestão, fazendo essas obras. Eu me lembro bem que no Aquários, né? Conseguiu uma obra que era uma rua que não tinha nenhuma funcionalidade, era uma rua morta, não entrava carro para nada, era uma rua que estava... Todos os prédios estavam de costas para a rua, e ela foi criada provavelmente por uma área de serviço, né? Da época da construção dos prédios no então loteamento Aquários, que hoje é bairro Aquários. E a gente aí fez uma pavimentação intertravado, colocou um caminho de ciclovia para as pessoas caminharem, Às fazer vezes tem umas feirinhas ali, né? Isso, aí você ocupa, você deu uma outra funcionalidade a uma rua que estava morta, e hoje é uma rua que é frequentada, incorporada à área de lazer, né, do bairro. Então, e assim existem várias outras obras, como tem, por exemplo, em Pau da Lima, a gente teve... Não, Pau da Lima não, agora no Matatu de Brotas, a gente teve uma obra que foi uma ligação, né, uma via que nós fizemos nova, né, ligando a parte dali da chegada do Bonocô para a subida do Matatu, quer dizer, uma via que economiza tempo dos moradores, né? Então, assim, a gente tem essa Ouvir no Nosso Bairro. Vamos, de novo, o ano que vem, lançar o Ouvir no Nosso Bairro para que a gente possa ouvir, fazer essa escuta, e novas obras virão. Olha, secretário, eu estou muito feliz porque o senhor está falando muito de comunicação. Palavras que são música para os meus ouvidos, como diálogo, articulação, escuta. Então, eu queria saber agora... E os ruídos, e os conflitos, todo mundo falando, todo mundo querendo. Até agora a gente só falou da lua de mel. Agora vamos lá para os problemas dessa relação. Do casamento, né? Do casamento. O casamento sempre tem os problemas. Verdade. Pois bem, existe, né? Eu acho que, na hora que quem estava aqui nos bastidores, eu coloquei sobre o papel da Secretaria, né, de Articulação Comunitária e Prefeituras Barras, que eu vou chamar agora a Doravan de SAC-PB. Então, a SAC-PB tem esse papel de mediação. E essa gestão de conflitos, né, se dá muito entre os conselheiros, moradores, enfim, interesses que são diversos. Né? A gente tenta mediar. E também tem a relação com a gente, né? Quando a gente precisa tomar uma decisão, né? Ou seja, a gestão precisa tomar uma decisão para determinada ação, a gente entra, né, conversa, vai mediando, como, por exemplo, as intervenções de projetos que, por exemplo, a Fundação Mário Léo Ferreira executa. Então, a Fundação Mário Léo Ferreira, por exemplo, quer fazer uma praça que é diferente do que tem sido feito, né? Vai, por exemplo, tirar um campo que está lá de chão batido,
Enfim, a gente aí tem que ir, o pessoal do Barba, né? Como é que costuma dizer, não quer. Diz, pessoal, a gente vai fazer um campo menor, vamos fazer uma quadra com grama sintética. A gente começa a conversar para ver. Aí a associação, eu quero um vestiário. Só anota aí. Isso é uma loucura. Vestiário. Ah, a iluminação Assim. vai ser de noite, a gente vai poder jogar no Subaba. Aí não tinha iluminação. A gente, não, vamos botar iluminação pública à noite para vocês jogarem até 22 horas, ok? Ok, porque tem área residencial. Então, assim, aí o pessoal da área residencial, mas vou ficar gritando aí até que horas? Aí a gente vai entrando num consenso para poder, Mediando mesmo, isso aí, né? para quando conceber... Buscando o bom senso. Buscando o bom senso. Para quando conceber o projeto e for implementar, os ruídos já estarem sanados. Aí o diretor é que esse cara que está lá na escuta, na mediação, conversando com lideranças, apresentando, às vezes é necessário apresentar o projeto a cada grupo, especificamente em reuniões separadas, certo? Para tentar triar quais são as exigências de cada um, aquilo que eles têm contra, para a gente tentar já incorporar alguma coisa disso no projeto. Depois voltar a discutir em grupo, e aí, quando tem todo mundo... É isso, um processo participativo. Exatamente. Em que ouve, em que mostra antes. E com Isso método, aí. né? Porque se Isso. você não criar um método, Isso aí. as coisas ficam... Então, assim, Anarquia. além das articulações que a gente faz dentro do próprio município, tem que se Agora conversar. eu entendi o nome da secretaria, Articulação E é perfeito. Comunitária. Pois é. E aí tem que se articular com o munícipe, né? Sim. Então, a gente tem que conversar com ele para que todos os interesses sejam contemplados. Claro que a gente, às vezes, um vai ter que perder mais, o outro vai ter que ganhar mais, mas em outro caso ele também ganha e perde, aquela coisa para a gente construir um consenso em relação No direito tem uma máxima que é melhor um acordo ruim do que uma boa lide, né? Porque o Pois acordo é. é exatamente, eu abro mão de alguma coisa, você também, para a gente entrar num consenso. Né? Em prol do bem comum. Exato. E você, Neto, como é que você vê na associação também esses conflitos? Conta aí como é que você media isso para chegar. Porque tem que sim. chegar até o poder público já com uma proposição que seja, né, o resultado daquelas desejo da todas as maioria. proposições, né? Claro. Como é que você consegue chegar a esse consenso? Sempre tem esses conflitos com moradores, porque cada um, como o Luciano falou, quer a sua demanda. Aí eu quero a minha rua, eu quero asfalto na minha rua, eu quero iluminação na minha rua. Só para você ter ideia, essa questão do... Voltando no meu bairro, você falou do projeto, que a gente revitalizou uma rua que era morta, a rua Manuel Filomeno de Miranda, que é que eu quero parabenizar a doutora Karine Rocha, né, que fez o estatuto nosso. Nós temos um grupo de mediação de conflito do estatuto, que é importantíssimo, porque você media isso. Quando a gente aprovou esse projeto nessa rua, que era uma rua que não existia para nada, rua escura, que as pessoas usavam para outras finalidades, né? Então, moradores vieram nos reclamar, porque ali era o local que ele parava o carro dele. Ah, o meu vizinho que vai chegar aqui de outros bairros vai parar o carro. Onde para o carro ali? Quando eu faço aniversário em casa, era uma rua só para estacionamento e para outras coisas. Então, para você ter ideia, reclamaram demais. Hoje as pessoas estão vendo que realmente o nosso projeto foi, junto com a Prefeitura Municipal de Salvador, que queria agradecer aqui ao nosso prefeito Bruno Reis, que foi o melhor projeto do bairro. Foi uma das maiores demandas que a gente conseguiu no bairro. Eu costumo dizer que nosso diretor de não gosta, que a nossa demanda do bairro praticamente foi concluída, né, Luciano? Tem uma outra demanda também, que foi a Praça da Aristides Fraga Lima. Que foi antes. Aquela que hoje tem um espaço pet, Nós né? temos Isso aí. Você ia falar como tem pet no aquários, né? Nós tínhamos 2 praças no bairro e a nossa primeira demanda como presidente da associação justamente foi essa, com o ex-prefeito Assemineto, foi revitalizar a Praça Aquários, porque era uma praça que ninguém andava, ninguém frequentava, era Que é escura, tão linda. era abandonada. Então, foi a primeira ação junto da associação com o poder público, foi a primeira Praça do Aquários. Depois veio a segunda. E hoje, se você passar no bairro hoje, sábado, domingo, você vai ver que são 2 praças altamente frequentadas. Todo mundo frequenta o bairro. Eu acho interessante como tudo converge realmente na comunicação, na necessidade de mediação. Eu, como advogada condominialista já há mais de 20 anos, eu vejo exatamente isso acontecer nos condomínios, né? Porque eu sempre digo que o que precisa unir a gente, quando a gente está em comunidade, é o interesse comum. Né? Todo mundo num bairro quer morar bem, quer um bairro seguro, quer um bairro iluminado, quer um bairro em que ele possa realmente ocupar as áreas do bairro, conviver com seus vizinhos. Então, a gente tem que buscar isso. Em condomínios também, eu atuando durante
tantos anos, Monique começando agora também, a gente, né? E como mediadora, né? Eu faço gerenciamento de Há crise, é a 30 minha maior anos. especialidade. Eu tive o prazer de ser da primeira turma de brasileiros para Harvard. Então, é isso que você disse, é ouvir os interesses. Ouvir. Tem uma perguntinha que eu acho mágica, porque às vezes a pessoa vem, eu quero isso, eu quero aquilo, eu faço, o que você precisa? Porque muitas vezes a gente separa os interesses, às vezes tem aquelas posturas rígidas. E o bem comum, a coletividade, você não pode olhar só para si. E isso que você falou, eu acho muito importante. Você ganha um pouquinho ali, ganha um pouquinho aqui. Um ganha no preço, o outro ganha no prazo, numa negociação. Eu gosto sempre de fazer essa analogia. Não dá para ganhar todas e não dá para olhar só para minha rua, para o meu apartamento e para o meu carro. A gente mora num bairro, numa comunidade e a gente quer uma convivência leve, feliz e boa para todo mundo. Porque, como você disse, valoriza o bairro e valoriza a nossa cidade, não é, secretário? Exatamente. Quando você percebe que os projetos são conduzidos de forma consensual, né, buscando o melhor para a coletividade, quem visita a nossa cidade percebe que a gente está organizado. Verdade. Né? Percebe que a gente, enquanto população soteropolitana, né, a gente está organizado, a gente está discutindo os nossos problemas, a gente está buscando soluções para ter a cidade organizada, não só para quem chega, mas para a gente que vive e que mora. Né? Sim. Porque você tem uma cidade que é turística, né? Nosso principal produto é o turismo, a gente não tem indústria, enfim, nosso principal produto é o turismo. O turismo é feito pelo serviço, né? Um bom serviço, pela estética, pelo estar uma praça arrumada, uma cidade arrumada, limpa, né? Bem cuidada, com jardins bem cuidados, enfim. Isso atrai, né, o cidadão, isso gera recursos para o município pode investir mais, né? E não somente na parte de, digamos, zeladoria da cidade, mas também na parte de saúde, habitação, enfim, nos programas que são importantes de educação, né? Então, a gente precisa entender, então aí eu estou falando agora como cidadão e não como secretário, que a gente precisa ser um contribuinte desse processo. Um verdadeiro cidadão, né? Cidadania é isso. Entendeu? Um contribuinte desse processo, né? De ter o entendimento que a gente vai ter que ter o desprendimento de se debruçar sobre os problemas da cidade também, mesmo que não seja do meu bairro. Perfeito. Tem esse detalhe também, porque você tem vias aí de ligações que não são, que ligam o que você utiliza de vez em quando, mas que é importante, né? Então, é esse sentimento que eu queria colocar aqui também, que as pessoas aproveitem para se apropriar da sua cidade como um todo, não do como você citou, Perfeito. não do meu carro, do meu apartamento, Exato. do meu bairro ou da minha rua. Não adianta você morar num apartamento maravilhoso e não conseguir nem andar na sua rua, né? Na rua com medo de sair, de ser assaltado. Falando sobre essa questão de segurança pública, foi há pouco tempo aprovado um projeto pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, da Federal, em que os deputados aprovaram um projeto que usa as câmeras dos condomínios para localizar foragidos e, né, infratores. Eu vejo que também, né, eu já me recordo que você, Neto, chegou a comentar comigo isso, sobre também essa parceria, né, com a segurança pública em relação às câmeras nos condomínios. Lá na associação, vocês têm algum tipo de convênio ou vocês orientam os condomínios a terem essas câmeras de monitoramento, não só da parte interna, mas também do acesso aos condomínios? Eu, que já fui moradora, eu sei que já houveram esparsos casos de violência, de assalto, e que foram rapidamente resolvidos. Conta um pouquinho aí dessa participação da associação também com a segurança pública e em relação a essa questão da segurança dentro do bairro. Como é que vocês conseguem administrar isso? Perfeito. A nossa principal demanda no bairro, justamente, Jamile, foi a segurança. Porque você trazendo segurança, você traz a comunidade para a rua, né? Minha filha perguntava sempre, Maria Eduarda, meu pai, para que você vai para a reunião hoje à noite? Fica comigo um pouquinho. E eu falava para ela, Maria Eduarda, um dia você vai entender por que eu estou fazendo isso. Por que eu estou criando associação junto com meus amigos, com nossos diretores. Né? Agradecer a todo mundo aqui, Aldete, Maurício, minha equipe é uma equipe muito atuante.
Então, hoje é um bairro que você circula tranquilamente. Minha filha ia para o colégio andando sozinha, eu ficava tranquilo. Ela frequentava a parte gastronômica do bairro sozinha. Eu sempre fiquei tranquilo em relação a isso. Porque te melhorou essa questão. Voltando à pergunta, Jamile, a gente fez uma reunião com o secretário de Segurança Pública do Estado, à época, com a ajuda do nosso deputado Paulo Câmara, e a gente levou para o secretário uma demanda no bairro, que era realmente esse monitoramento de câmeras. Então, o Aquários hoje é o primeiro bairro, foi o primeiro convênio que a gente fez com a Secretaria de Segurança Pública à época. Nós instalamos, a gente levou para o secretário um projeto, e eu falei, secretário, eu queria que você monitorasse as entradas do bairro Aquários com essa câmera de alta resolução que vocês têm aqui. Em contrapartida, eu lhe oferto mais de 100 câmeras dos condomínios residenciais. Ótimo. Então, você antecipou o projeto de lei. Eu estou lá na frente. Negociou. Então, se comunicou bem, né? O secretário escutou aquilo como é, Neto. Eu vou lhe dar 100 câmeras, você me dá 10. Ele ficou assim, achou uma coisa maravilhosa. Aí, na mesma hora, chamou os coronéis, reuniu toda a equipe de TI da secretaria. Porque a gente sabe, Jamile e Monique, que cada condomínio você tem, no mínimo, 2 câmeras ligadas para fora do seu condomínio. Só o Hospital da Bahia tem mais de 40 câmeras. As escolas, mais de 10 câmeras. Então, eu lhe oferto 100, você me oferta 10. Reunimos uma equipe, então fizemos o primeiro convênio no bairro de Salvador. Nós temos hoje 40 câmeras somente da Secretaria de Segurança Pública do Estado, monitorando todo o bairro. Então, um bairro altamente monitorado. Maravilha. Parabéns, com essa viu? Parceria. Parabéns. Você foi visionário hoje. Visionário. Né? Que bom que também os deputados tiveram essa iniciativa de tornar obrigatório, porque eu acho que é um instrumento muito importante, né? Parabéns pela boa argumentação. Argumentação. Eu te dou 100, você me dá... Eu pedi 10 câmeras, ele me deu 40 câmeras. Sensacional. Entendeu? E aí o pessoal, poxa, Neto, como é que você conseguiu isso? Associativismo. Isso. Poder da associação. Articulação comunitária. Poder da A associação. união faz a força, né? Um pedido de uma pessoa é um pedido. Isso. O pedido de um síndico é um pedido. Mas um pedido de uma associação organizada tem um poder muito grande. Hoje em dia são quantos associados, quantos condomínios Nós associados? temos 60% de associados no bairro. Maravilha. É muito pouco. Tem que ser 100%. É maravilha, mas não é o ideal. O ideal é ter... Aproveitando, nós já recebemos aqui a nossa amiga Patrícia, responsável pelas revistas de bairros. E eu queria que você falasse a importância da revista como veículo para a sua associação, como ela te ajuda. Ah, perfeito. Tudo que a associação faz está aqui. Ó. Isso aqui é um agradecimento, a parceria maravilhosa que a gente fez com Patrícia Magalhães, da editora Amo. Então, na verdade, passa a ser uma prestação de contas de tudo que a associação faz. Aqui, tudo que a gente faz está aqui. Ó. Então, é uma revista que sai trimestralmente no bairro. Né? Então, o morador recebe em sua unidade, cada revista dessa, e fica sabendo todas as ações que a associação faz no bairro. Fora o pertencimento. Ele vê moradores do bairro. Maravilha. E os moradores também podem... ter matérias, anunciar, né? Profissionais liberais. Claro. Aqui, por exemplo, a gente tem na capa um profissional, né? De medicina. A gente agora, eu falei com a Patrícia. Patrícia, você trabalha, você dá suporte a 12 associações de bairro, Luciano. E eu já fui da revista. Aqui já foi capa de revista, viu? Ela veio aqui no podcast, o papo tá incrível. Vamos lá assistir. E aí a gente está criando a gente criou um grupo de presidentes de associações, né? Que são 12 associações. E aí a gente está querendo criar esse comitê de associação. Isso. Aumentar, como você falou, o Luciano falou assim, não adianta você pensar só no seu bairro, é pensar no bairro vizinho. Então a gente está se reunindo com o pessoal da associação do Parque São Vicente, Caminho das Árvores, da Pituba, Tancredo Neves, a gente está criando esse comitê. E aí vem as demandas, porque as demandas nossas são demandas parecidas. Sim. E são muito próximos, né? Então, por exemplo, segurança pública, às vezes é uma medida que vai beneficiar o Aquários e o Caminho das Árvores. E vai ajudando, um vai ajudando o outro e a gente ajuda a cidade inteira. Aí vem aquela proposta também que já nos reunimos, e uma das propostas que o pessoal discutiu nessa reunião desse comitê, justamente é a criação de uma prefeitura bairro para essa localidade. Porque a gente sabe que as demandas são parecidas e as demandas são grandes também, claro. E facilitaria as demandas nossas. Né? Aí você pega ali Cidade Jardim, Alto do Parque, Caminho das Árvores, Pituba, essa região aqui, né? Hoje a prefeitura bairro é o quê? Pituba e toda... Barra Pituba. Ah, tá. A gente pega dentro da Barra. É uma área bem... A Pituba, o Aquário, Caminho das Árvores, é uma cidade, né? É uma mini cidade. Já percebeu aí, Luciano, que tem aí um pleito aí, viu? Eles já fizeram esse pleito, inclusive, para mim. A gente... Vamos lá, se a gente pegar, por exemplo, o modelo de São Paulo,
qual eu tive a oportunidade de visitar, São Paulo tem 32 prefeituras-bairro. Nós temos aqui 10 com o Distrito 11. A gente, já Belo Horizonte, não é, tem 9 prefeituras-bairro. A gente tem uma intenção de integrar serviços de prefeitura-bairro. O que seria isso? Ter dentro, criar um polo de serviços. A gente pode depois dar um nome de hub de serviço, alguma coisa assim. Hub de serviço, prefeitura-bairro, Barra Pituba. Levar, pelo menos, o distrito de saúde para esse mesmo ponto, levar o núcleo de limpeza urbana, pelo menos, e levar o gerente da educação regional. São, assim, 3 serviços que são muito solicitados, a gente tem muito demanda. Saúde lidera os nossos pedidos, mais de 55% das demandas de marcação para atendimento nas lojas de prefeitura-bairro é saúde, ou marcação de consultas, ou dispensação de medicamentos, ou cartão SUS. E a gente aí precisaria pensar numa estrutura assim. Quando a gente enxerga desta forma, a gente consegue trazer para um local só diversos braços da prefeitura e que não seria tão necessário a gente desmembrar, porque você vai no distrito de saúde que está em outro lugar, vai no núcleo de limpeza que está em outro lugar. Tem prefeituras de bairro que tem 2 núcleos de limpeza dentro, né? E tem uma que só tem um. Quando o Belo Horizonte, por exemplo, fez isso de colocar 9, não fez tantas, né? Ela foi puxando assim a poligonal e colocando o que tinha. Ó, essa aqui está escapando, vamos puxar mais, botar mais 3, 4 bairros aqui, e ele aí inseriu. Para criar essa gestão única desses serviços. Por exemplo, em São Paulo, eu fui na Prefeitura Bairro de Campo Limpo, por exemplo, ele tem 126 distritos de saúde, mas a diretora de saúde comandava 26 do Prefeitura Bairro que estava. O resto estava fora, em outras prefeituras bairro, né? Porque era complexo. Então, a ideia da gente tentar desmembrar é de forma tal que a gente consiga também contemplar e fazer essa coisa mais integrada, né? Fazer esse hub de serviços aí, para que o cidadão possa ir para um lugar só, né? Na sua regional, ter os serviços que são mais demandados, né? Até porque a gente também não tem disponibilidade de grandes áreas na cidade, a cidade é muito adensada, né? Para criar grandes complexos. Por exemplo, eu cheguei em Belo Horizonte em áreas que tinham 11 mil metros quadrados com tudo dentro. Uma espécie de Transalvador, a limpeza urbana estava dentro, a guarda municipal estava dentro, a Secretaria de Saúde, CRAS, enfim, tem uma série de órgãos dentro dessa estrutura. Até no passado tinha uma usina de asfalto dentro de cada estrutura dessa de Belo Horizonte, para vocês terem ideia de como era o serviço lá de forma tão descentralizada, que é a ideia também, né? A Prefeitura Bairro, essa secretaria tem a ideia de descentralizar serviços, né? Para que o cidadão possa ter acesso, não tenha que ir na porta da SEMAN, ou na porta da CEINFRA, ou na porta da saúde, educação, enfim, requisitar serviço. A ideia é que a gente leve esse serviço descentralizado. Você é um interlocutor, intermediário, né? Isso As aí. prefeituras bairro. E eu achei interessante, o senhor está falando muito de saúde, e aqui na revista do Aquários, olha só, já Bota aqui na câmera. é aí. um bairro fitness. Bairro Fitness. E você reparou quem é que está aqui na foto? Pedalando. Pedalando? Quem é? Aqui, o presidente. Ah, Olha ele aqui. Causa própria, muito bem. Monique, eu sou o morador do bairro, que frequenta o bairro. Eu não sou fake news não, viu, Jamile? Eu sei disso. Eu pedalo, eu corro, eu uso o bairro, eu uso a parte gastronômica do bairro. Então, eu estou agora fazendo um estudo com o Grupo Fator, para a gente lançar agora no verão a primeira corrida do Aquários. Como o bairro é um bairro fitness, o bairro acorda 4 horas da manhã. Se você passar no bairro 4h30 da manhã, 4 horas, já tem o pessoal Final de pedal. de semana ali na Avenida Magalhães Neto. Nós somos um aí bairro perde tão lá. privilegiado que nós somos um quintal, que é a Avenida Magalhães Neto, que a prefeitura, sabiamente, né, nos ofertou isso. Então, a Magalhães Neto é fechada nos finais de semana e nos feriados. Então, eu costumo falar que o bairro, além de tudo, tem um quintal maravilhoso.
Então a gente quer trazer uma primeira corrida para o bairro, a gente quer botar no calendário do bairro, no calendário de Salvador, 2 corridas anuais, que é uma corrida de verão e uma corrida de inverno. Isso que você está falando é tão importante, Neto, porque é autêntico, você vivencia o bairro, por isso que você sabe propor também e argumentar. Conhece as necessidades, As né? demandas, com As certeza. demandas, o E contexto. tem um fator aí importante. Quando você tem, por exemplo, a rua de lazer da Magalhães Neto, que a prefeitura, inclusive, coloca lá Trans Salvador, fazendo aquele curso para as crianças e tudo, você traz um elemento importante que é integrar, né? As pessoas vão ter a oportunidade de se ver, se conhecer, você integra as pessoas do bairro nesses momentos. Perfeito, O maravilha. bairro Aquários é um bairro que o morador, ele não anda de carro não, ele transita. É verdade. Ele anda nas ruas, interessante. Isso como é você falou, muito seu bom. bairro. Eu morei lá há alguns anos, É. meu filho estudava lá, andava, circulava, e realmente A gente toma vocês café estão de no bairro, a parabéns. gente vai pro bairro, vai para o barzinho andando, a gente vai para o Sul da Bahia fazer exame andando, a gente frequenta a praça. Olha, eu digo para você, nós temos uma praça maravilhosa que o Grupo Fator fez, né? Deixou lá para a gente de presente, a gente está cuidando dessa praça. Nós temos o melhor acarajé da cidade. Ó, vou lá provar. O Vamos melhor- marcar. Eles estão vamos convidados marcar. para conhecer o melhor É acarajé da tão cidade. bonito a gente ver, né, Monique? Assim, aquilo O que a gente amor falou no em olho. outro Ah, é episódio, verdade. o brilho no olho dos O dois. sorriso, Né? Quando se faz algo com propósito, que se ama, com o objetivo de ajudar mesmo, de contribuir. Parabéns a vocês Ver o dois. resultado, eu acho que isso é o melhor ingrediente. Eu digo, procura sempre fazer algo que você ame. Dizem que é isso, você nunca vai trabalhar. Quando você ama o que faz, e no caso de você, no seu caso, não é nem trabalho, mas não deixa de ser também, porque além do seu trabalho, você disponibiliza o seu tempo, que é seu ativo mais justamente. sagrado, como você mesmo disse, deixa de ficar com sua família, com sua filha, para ir servir. É como fala o nosso amigo Paulo Cavalcante, né? O ex-presidente da Associação Comercial da Bahia, que ele fala no livro dele, e aí, isso é da minha conta? É claro que é. Isso. É da nossa conta. Ou a gente sai da nossa zona de conforto e fazer parte desse processo. Da ou a gente Via vai- Cidadã, da meu Via amigo Cidadã. Paulo Via Cavalcante, um Cidadã. abraço. É verdade. Então a gente fez isso, a gente saiu da zona de conforto. É da nossa conta de fato, Jamil. E a gente está fazendo acontecer, a gente fez a diferença. Graças a Deus o bairro hoje é um bairro maravilhoso, é um bairro bom de se conviver. Graças a essa participação da sociedade civil organizada, com o apoio do poder público, claro. Que aí, como eu costumo falar, um verdadeiro case de sucesso que tem que ser replicado. Tem que ser replicado. Isso. Por isso que você está aqui, tem que inspirar Ah, os tem que ser outros. replicado, E o justamente. secretário tem que ajudar mesmo, né? Todos os bairros. O que a gente quer é isso, que todos se organizem, que, como você falou, é o olho da prefeitura. E traz proposições verdadeiras, autênticas, necessárias. Traz para ele uma rua que não existia, traz uma novidade, como o senhor disse, já conhecia tanto, mas nunca tinha visto. Jamile, Então, isso é muito importante. E, Monique, nós temos uma diretora lá, Eudete Almeida, que o Luciano conhece muito bem. Ela anda no bairro, 5 horas da manhã, ela caminha o bairro todo, todos os dias. É interessante. E logo às 6 horas da manhã já começa, olha, tem um buraco aqui, tem uma demanda É a aqui. fiscal. É a fiscal do bairro. Então, isso, Legal. como você falou, é o olho do bairro. Esse é o olho do bairro, que passa a ser o olho do poder público. Isso melhora todas as demandas do bairro. Não, parabéns mesmo a vocês, porque eu acho que é como você falou, essa dedicação, e como o Monique falou, você dar o seu ativo mais importante em prol de uma comunidade que vai lhe beneficiar, Claro, obviamente, claro. mas não apenas. Né? Então, vocês estão de parabéns mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês estão no podcast mais perfumado. Pois é, a gente não do falou dos Brasil. nossos apoiadores. Não vamos falar. agradecemos aos nossos apoiadores. Vamos fazer essa pausa agora para falar dos nossos apoiadores, porque afinal de contas, né, eles estão aqui acreditando nesse projeto, assim como vocês, agradecer a vocês por terem aceito esse convite, porque a gente está começando, graças a Deus, já com muito sucesso, com feedbacks Com muitas maravilhosos. perguntas, muitas Daqui a pouco vem o dúvidas. quadro Pode Isso, Doutora, que a gente vai responder aqui a uma O pergunta. assunto é quente mesmo. Uma pergunta, inclusive, que foi encaminhada para o Instagram do Bahia Notícias. Agradecer a todo mundo que mandou perguntas, dúvidas. Tem muitas, a gente vai respondendo aos pouquinhos, né, Monique? Com certeza. Mas antes disso, vamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos lá, Tito? Zama Brasileiro, Efeito Zama, que nos arruma aqui pra gente estar assim, sempre bela, no podcast, Salão de Beleza na Pituba, na região ali do Aquário, Zama E um Brasileiro. beijo para Marcos, que cuida dos Marcos cabelos. também, cabeleireiro do salão.
Quem mais, Tito? Música, curadoria de moda, que também nos veste. Afinal de contas, se arrumar, roupa, beleza, é uma forma de comunicação, como diz você, já estou aprendendo, uma comunicação não verbal. Quem mais aí, Tito? Eu, Jamile Vieira, estou aqui a dispor. Texto e Cia, que esse ano faz 30 anos. 30 anos. Assessoria de comunicação de Monique Melo. Parabéns. Pois é. Obrigada. A Vatinco, que Monique falou, né, aqui, presenteando a gente. Inclusive, vai ter presente para os nossos convidados. Tem presentinho encaminhado aí por Márcia Miranda, da Avatim, do Shopping Barra e da loja de Guarajuba. E Casa Tua, design brasileiro, que veste aqui a nossa estante. Quem quiser decorar a sua casa, tem objetos maravilhosos, móveis maravilhosos também, fica no Caminho das Árvores. Casa Tua. Mulheres empreendedoras de sucesso que estão com a gente. Muito obrigada. Vamos então agora pro Pode Isso, doutora? Pode isso, doutora? Vou fazer. Obrigado pelas perguntas. Continue mandando. É o quadro onde a gente responde dúvidas e perguntas da área condominial e da área de comunicação em condomínios, em associações de moradores, de condomínios, enfim. Qualquer dúvida nessa área pode mandar que a gente vai responder. Tem um vizinho que fuma maconha dentro da casa dele, mas o cheiro é muito forte e invade minha casa. Na minha casa, passo mal todas as vezes. O que fazer? Já falei com ele e com o síndico e nada se resolve. E aí, doutora? Pois é. É uma situação complicada, né? Primeiro porque, acho que a maioria das pessoas sabem que o STF, há pouco tempo, decidiu que uma quantidade de maconha mínima, salvo engano, 30 ou 40 gramas, eu não me recordo, não é considerado um ato ilícito. Ou seja, o usuário não a princípio, ele não pode ser enquadrado, isso não pode ser enquadrado como um crime. Então, você estar dentro da sua casa e utilizar a maconha ou qualquer outro cigarro, aí a gente vai para a questão do incômodo, mas a maconha em si, a princípio, não é uma infração. Também, né? Não é uma infração que o síndico possa simplesmente chegar na casa da pessoa, olha, não vai fumar maconha. A grande questão é o que ela, né, o que essa telespectadora nos mandou, que é o incômodo. Porque o incômodo da fumaça, independe se é maconha, se é charuto, se é cigarro, o incômodo, sim, pode ser coibido pela administração do condomínio. Porque o Código Civil diz que nós, condôminos, podemos usar a nossa unidade privativa desde que a gente não ofereça insegurança, nem incômodo, nem coloque em perigo os demais, os demais condôminos. Então, você que mandou essa pergunta, você pode pedir ao seu síndico que notifique este seu vizinho, dizendo a ele que recebeu uma reclamação de que a fumaça do cigarro dele está incomodando, está adentrando as outras unidades, e essa pessoa, esse condômino, ele vai ter que tomar as medidas para fumar o que quer que seja dentro da casa dele, sem que a fumaça adentre os outros apartamentos. Eu já tive uma ação, Monique, há alguns anos, em que o juiz ele determinou isso à pessoa, sob pena de multa. Então, isso é possível. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, como comunicóloga. Como é que seria o modelo, a forma ideal de se comunicar com esse condômino? Como é que o síndico... Porque é uma situação bem delicada, né? E diante de toda essa questão que eu falei, que não é, a princípio, crime, dependendo da quantidade, como é que o síndico pode abordar esse condômino de uma forma tranquila, com uma comunicação não violenta, para chegar a esse objetivo? Eu gosto da boa conversa. Primeiro, você sempre elogia esse condômino. Pensa algo de bom que ele faz, para você começar o diálogo. Porque você quebra, ele já não cria aquela armadura pensando que você vai reclamar ou apontar algo. E depois você fala, você não acusa, você fala sobre o cheiro, sobre o desconforto que ele está trazendo, argumentação, como o Neto bem fez. Às vezes tem uma criança, tem um bebê, tem uma pessoa alérgica, então a gente lembra
lembra ação, reação. Quando a gente mostra isso e depois você fala sobre a sua necessidade, teria como a gente chegar a um acordo? Pode não fumar na janela ou que horário? Aí entra uma mediação, uma negociação que seja boa para ele e boa para você. Maravilha. E tem uma questão importante nesses processos, nesses procedimentos internos de condomínio, de aplicação de penalidades e de notificação, que é a prova. O síndico tem que ter muito cuidado para simplesmente não recepcionar uma reclamação, achar que isso é uma verdade e já notificar o condômino. Ele precisa apurar os fatos. Não se pode imputar nenhuma infração a alguém sem ter certeza de que ele infringiu realmente aquela legislação, aquele dispositivo da Convenção do Regimento. Esse é o primeiro ponto para uma comunicação assertiva. Separar fato de opinião. Fato é aquilo que a câmera pega, não é o que você acha. A maioria dos nossos problemas são criados na nossa cabeça e são imaginários. É a sua percepção. Então, a gente, quando nós somos síndicos, quando nós temos essa posição, você precisa trabalhar com fatos, ter certeza do que você está falando, porque aí você está coberto, inclusive, pela lei. Exatamente. Bom, pode isso, doutora. Ficou interessante, né, Monique? Então, eu quero pedir a vocês que continuem mandando suas dúvidas, suas respostas, porque isso aí, ó, traz pra gente a realidade dos condomínios. A gente quer contribuir, ajudar você, síndico, morador, condômino, a mediar esses conflitos, a evitar esses conflitos ou resolvê-los. E nossos convidados querem acrescentar algo? A gente tem um quadro chamado Causos Condominiais, né? Que são aquelas situações pitorescas, engraçadas, ou tristes, ou desafiadoras, dentro da sua atividade como presidente, que precisa mediar. Você também, Luciano, na sua atividade como secretário, teve alguma coisa inusitada, engraçada ou triste que aconteceu que você queira falar aí com a gente? Doutora Jamile, antes de eu virar presidente, eu fui síndico durante 7 anos. Então, muito. Gosta de viver perigosamente, eu né? gosto. Eu gosto. Ele gosta de servir. Isso é muito bom. Ele gosta de ver melhorias, de realizar. Verdade. E a comunicação, a mediação é super importante. Eu nunca fui assim agressivo com o morador, porque ele fez aquilo, transgrediu alguma norma interna. Eu nunca fui, eu sempre trouxe o diálogo. E já tive um caso parecidíssimo com essa questão do uso da maconha em condomínio, em áreas comuns. O nosso condomínio tem muita área de lazer, tem quadra de futebol, tinha academias. E um dos moradores, adolescentes, eles fumavam maconha dentro do condomínio, na área comum do condomínio. E eu, querendo resolver aquele problema, porque é uma área comum, onde passava muitas pessoas, eu primeiramente busquei o diálogo com o morador, com o próprio morador. Olha, aqui não é hora de você fazer isso, uso de entorpecentes aqui dentro da área comum. Então, eu lhe peço que não faça mais esse uso aqui dentro. Porque se você continuar, eu vou ter que chamar seus pais. Primeiro passo, busquei o diálogo com ele, não resolvi, busquei o diálogo com os pais. E falei com os pais, se não resolver com os pais, infelizmente eu vou ter que buscar outros meios, que é trazer a polícia aqui para dentro do condomínio. Então, você faz a comunicação, o diálogo, Exato. a mediação, que é muito importante. Eu consegui resolver isso com os pais. Maravilha. Então, não cheguei a outras esferas fora do condomínio. Então, essa mediação é super Sempre importante. a comunicação. É o caminho. Olho no olho. Olho no olho, a conversa. Ouvir. Com certeza. Ação e reação, consequência, escolhas. A gente tem que fazer escolha e mostrar que as ações têm consequências. Você quer pagar por elas? Com Porque certeza. às vezes a pessoa faz e não pensa, acha que nada Ainda mais vai adolescentes, né? Perfeito, E você, Luciano, tem algum caso que você se lembra aí, inusitado, dentro dessa sua atividade? Não, casos desse teor, não. Eu tenho uma situação que é dramática. Mas acho que vale a pena a gente comentar, até para trazer uma situação de um outro mundo que às vezes as pessoas não conhecem. Dentro daquela história de conhecer locais da cidade. Eu me lembro quando eu era secretário de Infraestrutura, na Secretaria de Infraestrutura, a gente tinha um programa chamado Morar Melhor. Nessa época, o prefeito era Semineto. A gente fazia a reforma nessas casas, né? A gente fazia via o IDH da região, enfim, fazia uma série de critérios para se escolher aquela poligonal de casas. E, geralmente, as pessoas demandavam o que é que elas queriam. Eu queria o telhado, eu queria que fosse construído no banheiro, eu queria que pintasse a fachada da minha casa, enfim.
A gente tinha um valor teto para fazer essas ações. Eu aí acompanhava sempre, eu ia antes do prefeito, né, para conhecer todo o processo. Eu tinha uma equipe que já escolhia. E nesse dia, a gente foi numa área lá na Cidade Baixa, né, e eu entrei na casa. Quando eu entrei na casa, eu olhei o telhado, não tinha sido feito nada, olhei a pintura, olhei a fachada, tinha sido pintada. E tinha um quarto fechado, sem janela, né? Aí eu chamei a coordenadora e disse, esse quarto já existia? Não, foi o que ela pediu. Pediu esse quarto? Disse, foi. Por quê? Aí eu conversando com ela, por que a senhora preferiu fazer o quarto? Não quis fazer um telhado, não quis melhorar o banheiro? Porque é aqui que eu me abrigo com meus filhos quando tem um tiroteio. Nossa Senhora. Então, gente, a gente tem alguns problemas na vida que são Mínimos. Eu me arrepiei aqui. Foi um... Fiquei emocionada. É um momento, o quarto do pânico, né? Então... Aí você falou uma coisa, é bom para a gente ter compaixão, Exatamente. Entender as necessidades do Exatamente. outro, que muitas vezes A é uma empatia realidade, que a gente precisa ter com as uma pessoas. realidade diferente da nossa, a gente tem que acolher e abraçar, porque as dificuldades são muito maiores. E aí que a gente vê como a gente não tem problema. Isso né? aí. Aí não tem como fazer a mediação, né? Neste Sim. caso, porque é uma situação Aí é escolha. que exatamente, você tem que fazer uma escolha de sobrevivência. Né? Verdade. E aí ela escolheu... Uma mãe, né? Uma mãe a mãe com quis 3 proteger filhos. os filhos sempre. Exatamente. Que Uma mãe lindo. com 3 Pois filhos, é. uma mãe solo, enfim. E a gente aí eu E entendi. que bom que vocês fizeram. Exatamente. A gente... Sem a gente- questionar, né? Sem questionar. Foi uma curiosidade sua, mas não se questionou. E a foi minha feito. coordenadora sabia, né? Aí eu vi ela me falar, deixa eu conversar com ela. Aí eu conversei, ela realmente confirmou. Por isso que é importante perguntar e ouvir a Exatamente. necessidade do outro. Principalmente quando é muito diversa da nossa. A E gente- a gente aprende. A gente falou aqui servir. A gente, quando está na postura, né, está na área pública, a gente é servidor público. Né, o Exato. nome já diz. Então, independente da posição que você esteja, a gente está aqui para servir o público. Muito bem. Servir as pessoas. Esse recado que eu gostaria de deixar, né, para que a gente que está nesse papel de estar se relacionando com as pessoas, ouvindo as pessoas, acolhendo as pessoas, a gente tenha esse olhar de servidor, né, e no caso da gente lá da Prefeitura, de servidor público. E o que eu legal. desejo é esse olhar de muita empatia, de muita escuta ativa, de olhar para o outro com compaixão, para atender as demandas dentro do possível. Se não, busca quem pode ajudar, que a comunidade também, o que Neto falou, quando a gente une, quando a gente comunica, quando as pessoas entendem o propósito, a gente vê e viu na pandemia como todo mundo se mobiliza e a gente consegue resolver. Você falou de Paulo Cavalcante, a Via Cidadã, a gente também tem que fazer a nossa parte. Perfeito. E você falou de comunicação e a gente tem mais um quadro aqui no Conde Comunica, que é o Conde Comunique. Ou seja, a Monique vai dar dicas de comunicação. Ela já deu várias aqui durante, né? Gente, deixa eu explicar uma coisa. Verdadeira aula, né? Olha, a gente é privilegiado, porque pense aí, jornalista, comunicóloga, assessora de comunicação há mais de 30 anos. Eu só amo o Isso que é faço, ouro, viu? Isso só é ouro. isso. Vocês que estão assistindo, prestem muita atenção, porque ela cobra para falar isso e aqui vocês estão recebendo de graça, então deem valor. Conde Comunique, que dica você daria para quem mora em condomínio ou trabalha em condomínio sobre comunicação? Em homenagem a essa mãe que pediu o quarto aos filhos, em homenagem ao secretário, a Neto, que estão aqui hoje, eu vou dizer uma frase que é budista, independente de religião, eu acho que é filosófica. A vida é escola, as pessoas são os mestres. Então, a gente precisa conversar, que é com o outro que a gente aprende. Segundo Yuval Harari, que para mim é um dos grandes pensadores da atualidade no Homo sapiens, a gente chegou aqui graças à fofoca. Então, graças às histórias, o que a gente aprende com o outro. Eu adoro livro, eu adoro curso, eu adoro aprender. Mas com quem eu mais aprendo é com outra pessoa, é com outro ser humano.
Maravilha! Parabéns. Obrigada. Gente, a gente está chegando ao fim. Eu queria agradecer Maravilha. mais uma vez a presença de vocês, por vocês terem aceito o nosso convite. Foi uma conversa que eu vou levar para a minha vida, juro, sabe? Assim, a sua experiência, o seu propósito, Neto, eu conheço você fora daqui, sei o quanto você se dedica, o quanto você é disponível, né? Então, parabéns pela iniciativa da criação dessa associação, por se dedicar tanto. E, Luciano, muito obrigada, foi um prazer lhe conhecer a sua atividade, ver o quanto a gente está bem representado nos órgãos E como públicos. as prefeituras, bairro estão funcionando, o que eu desejo é que cada vez mais o público e o privado se unam em prol da coletividade. A cidade acaba sendo um grande condomínio, uma Exato. grande comunidade. E nosso podcast é para isso, porque juntos nós podemos fazer mais e ir mais longe. Isso. Você falou mais longe. Ó, a gente sempre acaba, você falou, né, de uma das minhas facetas de cantora e todo... Mas antes de você Diga. cantar, vamos às considerações Pronto, finais vamos. Já que você do falou, você secretário. falou sobre uma coisa, você falou uma frase E que é de uma Neto. música que eu quero cantar. Mas vamos então. E parabéns Fale aí, por essa Neto. interação de vocês, É. viu? Parabéns da associação com a secretaria, que as outras associações se inspirem, cheguem mais perto da secretaria. Diga aí, Neto. Você está Então, com a palavra. vamos você que lá. não gosta de falar. Eu não gosto de falar, Vai mas lá. vamos lá. Eu vou terminar então falando uma frase, né? Dizendo assim: sonho que se sonha só é realidade. É só um sonho. somente sonho. E sonho que se sonha juntos é uma realidade. Então eu quero, com esse texto, trazer a participação de mais moradores, de mais condomínios, para fazer parte desse processo. Porque, como disse Paulo Cavalcante, é da nossa conta, sim. E nós temos que sair da nossa zona de conforto e fazer parte desse processo aqui. Participar mais, agradecer a Monique pelo convite. Doutora Jamile, que é uma professora maravilhosa de direito condominial. Eu sempre vejo seu podcast, seu Instagram. Aprendo muito, porque muitas coisas a gente não sabe ainda. Né? Fiquei com 7 anos como síndico e não sei muita coisa. Como morador também. Tudo é né? muito dinâmico. Tudo é muito tá dinâmico. tá A sempre gente mudando. aprende todos os dias, essa é a beleza. Estarei à disposição para mais podcast e dizer que replique isso no seu bairro, porque é um modelo, é um case de sucesso que seu bairro, se não tiver esse modelo, vai ficar para trás. O modelo é esse. Obrigado. E eu sei que ele sempre está disponível para ensinar isso a outros bairros. Há pouco tempo, a meu pedido, ele recebeu o pessoal da AME Jaguaribe e falou sobre a experiência do Aquários, tem ajudado essa outra associação. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado. Luciano, suas considerações finais. Primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade, pelo convite. É importante a gente estar falando das instituições municipais, né? O município é onde abriga todos os problemas locais, né? O Estado tem uma competência, a União outra, mas o município é que está ali com o cidadão batendo na porta, né? Reclamando, né? Diretamente no seu ouvido, solicitando, enfim. Então, a gente precisa ter essa escuta, a gente precisa ter esse olhar para o cidadão. A secretaria tem esse viés, é uma secretaria de mediação. Reforço aqui o nosso papel junto aos diretores, de estar atendendo as pessoas, buscando ouvi-las e tentando resolver os problemas. Vamos resolver todos os problemas? Não, né? Mas a gente vai ter, sim, uma escuta sincera, um olhar acolhedor, tá? Para tentar resolver aquilo que for possível da gente resolver. Então, a Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairros, nós temos 10 unidades de Prefeitura Bairro com suas lojas. Procure no seu bairro, procure se formar, siga a gente nas redes sociais, SACPB, Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairros. Lá vocês vão ter informações, o serviço que nós oferecemos, as nossas localizações, para que vocês possam desfrutar desse serviço público que é para vocês, né? A gente aqui do município trabalha e zela por isso. Eu já falei da questão do servidor público, a gente está aqui realmente para servir. Obrigado pela oportunidade de vocês. A gente que agradece. Então agora o nosso grande Vai ter finale. música? Vai ter música? Olha, eu mudei, eu ia cantar a música, mas vou cantar outra que você citou, que Raul Seixas eternizou, né? Pronto. E eu vou fazer ela bem curtinha, que é: sonho que se sonha só
É só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Inclusive, o Conde Comunica é um sonho que a gente sonhou junto, eu e Monique Melo, e que hoje ele é uma realidade também, graças a muitas outras pessoas, ao Bahia Notícias, mais uma vez, agradecer, e a você que nos assiste, que manda suas perguntas, suas dúvidas, muito obrigado. Até o próximo episódio.